Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, chegamos ao momento da palavra. Quero pedir que você abra comigo Lucas, capítulo de número 16. Nós estaremos lendo a partir do verso 19. Lucas, capítulo de número 16. Estaremos lendo a partir do verso 19. Eu começo chamando a atenção de vocês para uma coisa que eu considero muito importante. Cuidado com os subtítulos que vocês encontram nas Bíblias. Cuidado com esses subtítulos. Eu recomendo que vocês nem citem esses subtítulos. Esses subtítulos não têm inspiração divina, tá? Isso é uma mãozinha dos homens na Bíblia, tá? Então, Jesus não diz em nenhum versículo deste texto que o que nós vamos ler é uma parábola. Jesus não diz em nenhum versículo que nós estamos diante de uma parábola. Então, colocar aqui que isso é uma parábola é uma ação humana sobre o texto divino. E eu já falei para vocês, né, tem a parábola dos 10 talentos, você vai contar os talentos, tem 8. Tem a tal da parábola do bom samaritano, que fazer o certo vira bom. Isso não está certo, Jesus não disse que ele era bom. O texto está dizendo que o samaritano fez o que o sacerdote e o levita não fizeram. Todos devem fazer o bem. É dever de toda pessoa. Fazer o bem não me dá o título de ser bom. Fazer o bem é minha obrigação. A hora que fazer a minha obrigação me faz bom, nós temos tudo lascado. Então tira da sua cabeça que na Bíblia tem parábola do bom samaritano. Não tem. Isso é coisa dos homens. Tá bom? Então, cuidado com esses subtítulos. Isso não é do texto original, isso não é cânon sagrado, isso não é palavra de Deus. Tá? Esses subtítulos, assim como as divisões por capítulos e versículos, foram ações humanas que, na tentativa de ajudar, às vezes atrapalha. Tá? Dito isto, Lucas 16, a partir do 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, pois, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse:
Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Quantos podem dizer amém? Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Graças te damos por este fato, esta narrativa contada por Jesus, cheia de ensino, cheia de doutrina, cheia de verdade absoluta. Nós te louvamos, Pai. Agora, na explanação da Tua palavra, eu preciso muito de Ti, Senhor, muito. Se eu precisava de Ti para falar do céu, muito mais hoje que eu vou falar do inferno. Não deixa eu falar nada de mim, Senhor, tudo de Ti. Nada de mim, tudo de Ti. Zero de mim, 100% de Ti. Por isso, nos ajuda, Pai. E mais uma vez eu te peço reforço no mundo espiritual, para que possa haver liberdade na explanação da Tua palavra. Amém. Obrigado, irmão. Sentem-se, por favor. Como eu já disse na oração, hoje, dentro de escatologia, é dia de falar sobre o inferno. Inferno que vai virar lago de fogo, mas, como nós ainda estamos no período do inferno, eu vou usar essa expressão, tá bom? Então, dentro de escatologia, hoje é dia de falarmos sobre o inferno. Esse é o nosso tema hoje. E, como você pode imaginar, o assunto de hoje não é o preferido das pessoas. O tema é um tema tenso, não popular e que não ajuda a dar ibope. Mas nosso compromisso não é com ibope e nem agradar as pessoas. O nosso compromisso é pregar e ensinar todo o conselho de Deus. Então, hoje nós vamos falar dessa doutrina bíblica, explícita, e principalmente desmistificar alguns sofismas, algumas mentiras muito bem contadas, que ganharam ares de verdade, que giram em torno da verdade absoluta da Bíblia. O tempo de estudar sobre o inferno se chama hoje. Agora, nós precisamos estudar este assunto. Porque o meu desejo, meu profundo desejo, o desejo do meu coração, e eu falo aqui em nome de Jesus, é que você não queira estudar a Bíblia tarde demais. É que você não queira orar tarde demais. É que você não sinta vontade de vir para a casa de Deus tarde demais. Foi o que aconteceu com o rico na narrativa que nós acabamos de ler na leitura. Ele virou crente tarde demais. Ele quis orar tarde demais. Ele deu bola para o pai Abraão tarde demais. Ele quis evangelização para os seus tarde demais. Então, o erro do rico, da narrativa, e o erro da maioria das pessoas é se preocupar com a eternidade quando é tarde demais. O texto que nós vamos estudar, hoje eu não vou fazer uma exposição textual, nós não vamos fazer versículo por versículo, eu quero extrair algumas verdades deste texto. Quando eu ministrei sobre o céu, eu acredito que há 3 quintas-feiras atrás, eu lembro que disse para vocês que minha intenção não era esgotar o assunto do céu, porque é um assunto muito complexo, era falar sobre o céu dentro de 1 hora. E a minha pretensão é a mesma hoje em relação ao inferno. Eu não tenho como esgotar este assunto em 1 hora, então a gente vai pincelar o que eu consegui considerar o mais importante sobre o estudo, ainda que, claro, vai ficar muita coisa importante para trás, tá bom? Mas
dentro dessa hora que nós temos, e se você está olhando para o relógio, você já deve imaginar que eu vou atrasar um pouquinho. O culto não vai terminar 9h30, tá? Então é isso. Deixa eu dar uma explicaçãozinha. Às vezes a minha mão fica vermelhinha aqui, né? Parece que eu estou passando num scanner aqui. Acontece que na minha frente aqui tem agora um relógio digital para me ajudar, para mim não ficar olhando lá para o relojão lá atrás e às vezes também não esquecer de olhar para o relógio de pulso. Então é para não esquecer. Mas mesmo olhando para o bichinho aqui, eu já adianto para vocês que eu vou atrasar um pouquinho. Aleluia. Não ouvi aleluia. Você em casa é mais fácil dar glória a Deus, deitadão aí nesse sofá, nessa cama, nessa cadeira confortável, né? Ei, maravilha. Mas tá bom, glória a Deus. O texto que nós vamos usar como base, esse texto de Lucas, é um texto extremamente claro. Você pode discordar de algumas coisas, você pode não acreditar em algumas coisas que nós vamos pregar aqui, ensinar, mas uma coisa você precisa admitir: o texto é claro. Se você ler o texto com vontade de aprender sobre a eternidade, esse texto é um dos textos mais clássicos, mais claros sobre o assunto que nós temos na Bíblia. Eu queria inicialmente dizer que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Você sabia disso? Jesus falou mais no inferno do que no céu. Que coisa tremenda. E essa doutrina é uma doutrina extremamente larga nas Escrituras. Eu não vou poder ler. Eu cheguei a anotar aqui uns 30 textos, mas acho que pelo tempo que a gente tem, eu não sei se a gente vai conseguir ler 10, além de fazer umas voltadas aqui em Lucas 16. Mas, se der em algum momentozinho, eu cito alguns textos para ficar registrado, né, já que está sendo gravada a mensagem. Daqui um pouco é importante que fique registrado os textos para depois, em casa, com tempo, né, e pesquisar na Bíblia, a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. O objetivo de nós lembrarmos sobre a realidade da existência do inferno é nos fazer compreender que viver não é só viver. E morrer não é só morrer. É muito mais amplo, é muito mais complexo, é muito mais determinante e exige muito mais responsabilidade. Então, nós precisamos falar sobre este assunto, pregar sobre esse assunto, refletir sobre esse assunto, aprender sobre esse assunto, ensinar as pessoas sobre esse assunto, porque este assunto é muito importante por tratar da nossa eternidade. Quando nós deixarmos esta vida nesse corpo, nós continuaremos vivendo. E isso é muito importante, porque onde passaremos a eternidade será determinada pela nossa vida aqui na terra. E você não encontra muita coisa falando de inferno, não. Você encontra a Bíblia e você encontra a obra de Dante, a obra mais famosa de Dante, a Divina Comédia. O que é a Divina Comédia em resumo? Os 9 anéis do inferno. Então ele trabalha em cima de mostrar que esse lugar que ele chama na sua narrativa de inferno tinha anéis, e no 5º anel há uma cachoeira de sangue fervendo e as pessoas se, aspas, banhando nesse sangue fervente e se quebrando a pau. Esse é o 5º anel do inferno da obra de Dante. Por que eu estou dizendo isso? Porque você já deve ter ouvido alguém dizer: vai para o quinto dos infernos. Você já ouviu essa expressão? Espero que você não tenha mandado ninguém para lá.
Mas é daí que vem a expressão. Da onde vem a expressão vai para o quinto dos infernos? Da obra de Dante, os 9 anéis, né? Os 9 patamares, e cada um deles é mais terrível, e no quinto é quando tem essa cachoeira de sangue fervente, em que as pessoas ainda por cima se quebram, se degladiam, eu acho que é assim a palavra, então nós precisamos estar atento. Glória a Deus. Eu quero falar primeiramente sobre mentiras sobre o inferno, para depois falar verdades sobre o inferno. Até quase, não vou dar esse título, até porque eu não quero plagiar o pastor Lucinho, né? E eu recomendo, se você gosta, ele é muito mais doidinho que eu. Já vou dar essa dica. Então, se você for acessar o pastor Lucinho, você tem que estar preparado para isso. Porque ele tem uma linguagem, né? Ele é pastor de jovens, ele é bastante jovem também, e ele tem uma linguagem bem mais doidinha do que a minha, tá? Mas vale a pena escutar verdades e mentiras sobre o inferno do pastor Lucinho, vale a pena, tá? Então eu vou falar primeiro sobre mentiras sobre o inferno, depois vou falar sobre verdades sobre o inferno. Antes, porém, deixa eu falar um pouquinho dos nomes que a palavra inferno tem na Bíblia. Os nomes são eles: Sheol, que é hebraico, lugar dos mortos, sepultura, mundo dos mortos e sepultura. Sheol é hebraico. Hades é a mesma palavra em grego e o mesmo significado. Aí tem a palavra Tártaro, que aparece uma vez lá em Pedro, que é um abismo onde demônios estão presos. Demônios muito terríveis, Deus mantém eles presos. E eles vão ser soltos numa missão, na grande tribulação, e eles vão atormentar os moradores da terra. Mas hoje eles estão presos no Tártaro. Esse abismo é um lugar de prisão. E tem um lugar muito legal, muito interessante. Falha nossa. Conhece que não tem como editar isso, né? Ei, meu Deus, é o Guiena. Pode ser chamado de Geena também, tá? O Geena é um lugar, por exemplo, citado por Jeremias, o Vale da Matança. O rei ímpio, que fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, o rei Manassés, mandou construir neste vale um altar ao deus Moloque. E ele sacrificava pessoas neste altar. Inclusive Manassés, está na Bíblia, sacrificou quem? Seus próprios filhos. Ele era um rei tão fora da casinha, que até os filhos dele ele sacrificou no altar a Moloque. E esse lugar era chamado de Geena. Esse lugar existia nos tempos de Jesus. E Jesus fez menção deste lugar. Ele ficava no Vale de Inom, um vale que existe, está lá em Israel, em Jerusalém. Este Vale de Rinom, ele existe até hoje. E o que era o Geena? O Geena era um local onde se colocava, na época de Jesus, todo o lixo. O que se fazia com o lixo? Que é um problema até hoje. O que a cidade vai fazer com lixo é um problema até hoje, em todo mundo, né? Poucas cidades encontraram soluções para o lixo. E a solução que se dava nos tempos de Jesus era nesse vale de Rinom, chamado por Jesus de Geena, um lugar de lixo. Todo lixo ia para lá, todo, orgânico, não orgânico, todo lixo ia para lá. E esse lugar queimava 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por ano. No calendário judaico, sempre são 30 dias fixos, né? Inclusive, eles estão chegando no ano 5.781.
Esse é o ano que eles estão comemorando agora. A chegada do novo ano é o 5.781 lá em Israel. Eles marcam essa data a partir do nascimento da criação de Adão. Adão não nasceu, né? Adão foi criado. Então, a partir de Adão, começou a contar o calendário judaico. Então, para os judeus, os seres humanos têm 5.781 anos, 1000 anos na Terra, certo? Bom, dito isto, então, o que era o Geena? Era um vale, o Vale de Rinom, onde se queimava o lixo. Então, tinha fogo e fumaça o tempo todo. E desta realidade surgem explicações para o que é o inferno. Quem é que vai passar a eternidade neste lugar de tormento, neste lugar de sofrimento? Quem vai passar a eternidade lá? Mateus 24 diz que todos os falsos vão para lá. Falsos cristos, falsos profetas, falsos cristãos, falsos líderes vão para este lugar. Todas as pessoas que desobedecem a Deus e não se arrependem dos seus pecados. 2 Tessalonicenses 1, 6 a 9. Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22:15 aumenta a lista dos que serão lançados neste lugar de tormento. Também o Salmo 9:17. Eu acredito que esse vamos ler, né? Vamos ler. Por mais que eu estou citando para ficar registrado aí. Salmo 9:17. Quem vai para o lago de fogo? Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. E quem que principalmente vai para lá? Aqueles para quem originalmente esse lugar foi criado. Para que Deus criou este lugar? Para que Deus criou esse lixão? Para quê? Para o diabo e os demônios. O diabo e os espíritos malignos. O diabo e os anjos rebeldes que seguiram seu líder Satanás. Então, o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos que o seguiram. Porém, agora ampliou, porque Deus também tomou a decisão, com base na sua justiça, que para lá vão os falsos, para lá vão os que se esquecem dele, para lá vão os ímpios, que são desobedientes ao Evangelho, que não se arrependem, para lá vão todas as pessoas. Depois eu vou ampliar um pouquinho isso. Ora, por que existem tantas mentiras acerca do inferno, irmãos? 3 explicações são as principais. Existem outras, tá? 3 conceitos, acredito eu, e também outros teólogos acreditam, que esses conceitos nasceram no coração de Satanás e passou pela mente humana. O primeiro conceito que ajuda a se criar fantasias, ilusões sobre o inferno é o agnosticismo. A palavra agnosticismo tem 2 radicais, a e gnóstico. Gnóstico vem de gnose, vem de conhecimento. A é um prefixo grego que faz contraponto. É ausência de conhecimento. Então, o que dizem os agnósticos? É que não há conhecimento suficiente deste lugar. Para eles, esse lugar é um lugar abstrato, não é um lugar que se pode provar cientificamente que existe. Não tem como tirar foto, não tem como conversar com uma pessoa que pode, depois da morte, vir aqui e dizer como é que funciona, exatamente onde é, como é que funciona. Então, eles refutam a existência do céu, porque eles dizem que não há provas
suficientemente incontestáveis da existência dele. Então, eles são é a falsa ciência que a Bíblia fala. Quem é o grupo que mais ama o agnosticismo? Os ateus. Ateus. Teus, Deus. Não Deus. Gnose, conhecimento. Gnose, não conhecimento. Certo? Então, os agnósticos são os principais propagadores das mentiras acerca do inferno. Outro grupo muito terrível são os aniquilacionistas. Esse palavrão aí é um pouquinho grande, mas também são dois radicais. Tá? Vamos voltar para o grego. Nihil, em grego é nada. Nihil é sem nada. Ex nihil é de nada, certo? Então, esse prefixo nihil dá a origem à palavra aniquilar, certo? Os aniquilacionistas, eles ensinam que o inferno pode ter existido, mas vai ser aniquilado por Deus. Ele vai deixar de existir. Quem são os aniquilacionistas do nosso tempo? Exemplo, as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová acreditam nessa filosofia, de que o inferno, se existiu, vai ser exterminado. O ímpio, então, não vai passar por sofrimento eterno, e os 144 mil é que vão para o céu. Os adventistas do sétimo dia também acreditam nisso, e outras heresias e outras pessoas acreditam nessa filosofia. E por último, os universalistas. Esses são os mais perigosos hoje, porque está cheio deles dentro das igrejas. Os universalistas, eles acreditam que no final da história, depois do juízo branco, quando todos tiverem sido lançados no lago de fogo, o amor de Deus, que é tão grande, não vai resistir deixar as pessoas na prisão eterna. Então Deus vai ir lá e buscar eles e vai perdoar até o diabo. Os universalistas acreditam no perdão até de Satanás, que Deus vai fazer com que tudo termine em pizza, como é a nossa expressão. Tá? Então, o problema dos universalistas é que eles estão infiltrados no nosso meio. Por exemplo, existe uma enciclopédia do Antigo e do Novo Testamento, interpretada versículo por versículo, de Champlin. Champlin é um universalista. Tem um teólogo que eu gosto de ler algumas coisas dele, chamado John Stott. John Stott é um simpatizante do universalismo. Quando você vê a explicação dele para Efésios 1:10 e, se não me engano, Atos 3:19, não vou consultar agora, pode ser que a minha memória me traia, ele deixa claro que ele é um simpatizante da ideia do universalismo. E assim também está cheio de crente no meio das igrejas que acreditam, né? Não sei se é porque leem esses autores, esses escritores, né? E se deixam levar pelas suas manobras, né? Hoje mesmo eu li, os homens torcem a palavra. Torcem é a palavra que eu li lá em Pedro hoje, estudando essa mensagem. Então, essas três filosofias, eu diria que são as principais para promover o engano acerca do inferno. Muitas pessoas têm pensamentos completamente errôneos acerca do inferno, quando, na verdade, o inferno existe sim, o inferno é real sim, o inferno não é um estado
estado mental, emocional, não é de maneira nenhuma, não é uma lenda, muito menos uma piada, mas é sim um lugar de escuridão, de inglória, de ira, de sofrimento, de muita angústia. Então, nós precisamos estar completamente atentos para nós não sermos enredados por essas vãs filosofias, essas sutilezas e até com pessoas que torcem a palavra de Deus para fazer com que o inferno não seja encarado como o é. É claro que existe uma outra razão também importante, porque hoje existe tanta mitologia acerca do inferno, que é a falta de ensino da igreja. A falta de ensino da igreja é um assunto pouco pregado, né? E isso traz um problema, porque por ignorância, os servos de Deus são facilmente enredados por essas heresias. Então, insisto, nós temos que fazer o que o maior pregador de todos os tempos sobre o inferno fez. E o maior pregador de todos os tempos sobre o inferno não foi John Wesley, não foi Charles Spurgeon, não foi Whitefield, não foi Billy Graham. Não. O maior pregador sobre o inferno de todos os tempos foi Jesus Cristo. Ele é o maior pregador de todos os tempos sobre Jesus. E aqui eu começo a chamar a sua atenção para que você não seja um contradizente, não seja um doente. Porque se você declarar que acredita em Jesus e não acreditar na existência do inferno, isso é uma distorção, isto é uma doença, isto é uma grande contradição. E infelizmente, está assim de gente que diz crer em Jesus, mas não acredita na existência do inferno. Satanás sabe enganar. Ele não engana só os ateus, ele não engana só os ímpios, ele engana os ditos chamados cristãos. Portanto, que Deus tenha de nós misericórdia e nos ajude a entender, a ensinar, pregar, para que nós jamais cheguemos nem perto deste lugar. Amém? Vamos a algumas mentiras sobre o inferno. Número 1, o inferno não existe. Essa é uma grande mentira que corre na sociedade. O inferno não existe. E aqui eu preciso de explicar para vocês que eu respeito, eu tenho que respeitar, eu não posso fazer diferente, porque Deus criou o ser humano livre. E o ser humano pode ser o que ele quiser. Tá? O ser humano pode ser o que ele quiser. O que Deus fez? Deus criou o ser humano, colocou o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção, o caminho da maldição. O caminho da vitória, o caminho da derrota. O caminho que termina no céu e o caminho que termina na perdição. E disse, escolham o caminho. E ainda disse mais, se eu fosse vocês, eu escolheria o caminho da vida. O caminho da bênção. Mas ele criou a gente livre. E a gente aqui na terra pode ser o que quiser ser. Certo? Eu só preciso que você entenda que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta e prática. Nós não cremos na obra de Dante, nós não cremos nessas filosofias humanas, nós não cremos nas religiões e nem nos fundadores de religião, porque Jesus não é um fundador de religião. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que veio trazer o reino dos céus à terra, para quem crer nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque Allan Kardec afirma na sua obra que o inferno não existe.
Allan Kardec, com todas as letras, diz que o inferno não existe. E qual é o problema que enfrentam os espíritas? É que os espíritas não leem a Bíblia. Eles leem o Evangelho segundo Allan Kardec. Então eles têm que ler a Bíblia com as lentes de Allan Kardec. E Allan Kardec afirmou com todas as letras que o inferno não existe. Então um espírita jamais acreditará na existência do inferno, porque o fundador do espiritismo moderno, aquele que é o maior ícone do espiritismo, inclusive no Brasil, muito mais até que Chico Xavier, ele, nos seus escritos, deixou registrado, está claro, é só procurar nas obras dele, o inferno não existe. O que Allan Kardec fez? Fez eco a essa voz que vem do inferno. Quem é o maior interessado em que as pessoas não acreditem na existência do inferno? Satanás. Satanás quer que as pessoas não acreditem que elas têm a grande possibilidade de passar a eternidade na casa dele. Então, nós precisamos estar atentos, porque ignorar a existência do inferno é uma obra satânica. E, infelizmente, pessoas que leram a Bíblia e se dizem intérpretes da Bíblia, afirmam: o inferno não existe. E aí o que os papagaios fazem? Os papagaios repetem. E aí o inferno não existe, o inferno não existe, o inferno não existe, o inferno não existe. Daqui um pouco, para muita gente, a inexistência do inferno vira uma verdade. Sim ou não? Segunda mentira que o diabo estimula as pessoas a acreditar: o inferno é aqui. O inferno é aqui. Existe uma banda do meu tempo, então os mais novos não devem conhecer, chamada Barão Vermelho. Barão Vermelho. Essa banda de rock é uma banda brasileira. Você vai lá na letra, isso pode ser pesquisado pela internet a qualquer momento. Eu não quis trazer por causa do tempo, mas eles têm uma estrofe em que eles dizem claramente: o inferno é aqui. Já estamos pagando as mensalidades da nossa morada. O inferno é aqui, certo? E muitos outros são adeptos dessa filosofia, porque elas acreditam que o inferno é um estado mental, é um estado emocional. Então, quando elas não estão passando por um momento de conforto, não estão passando por um momento agradável, segundo elas, então sai a palavra inferno da boca delas. Eu estou vivendo um verdadeiro inferno. O inferno só pode ser aqui. O inferno de vida. E aí o inferno torna-se uma palavra tão comum, que ela perde o seu real significado, e as pessoas, por essas experiências negativas, por essas experiências ruins, e por causa dessa repetição, eles afirmam que o inferno é aqui. Mas não é hora de refutar, mas eu não me aguento, eu preciso dizer: irmãos, como é que o inferno é aqui se Miriam existe? Não tem como, irmãos. Não tem. Como é que o inferno é aqui se Deus criou o sexo para nós fazer com prazer e na presença dele? Como é que o inferno pode ser aqui se uma mãe gera bebês? E esses dias eu contei para vocês, eu cheguei em casa, a Miriam estava virada em lágrimas, porque ela estava assistindo um parto de 7 crianças, uma atrás da outra. Pam, pam, pam. Tinha que dizer o nome das criancinhas para elas registrar. Já está vindo outro, pega aqui, está chegando outro. 7 numa paulada. Como é que o inferno vai ser aqui, irmãos? Com uma emoção tão gostosa. Como é que o inferno vai ser aqui se a gente pode tomar chimarrão, comer picanha, costela bem gorda, com maionese, lasanha e tortelli? Meu Deus, como é que o inferno pode ser aqui? Como é que o inferno pode ser aqui, irmão?
num dia de chuva bem frio, você poder dormir. Oh, coisa boa, dormir num dia de chuva, com frio, ser embaixo das cobertas bem quentinho e dormir de babar, de roncar. Ah, tenha dó. Inferno aqui é uma pinóia. Vão crescer, vão estudar a Bíblia, vão orar, porque não dá para aguentar. Mas as pessoas acreditam nessa mentira. Terceira mentira que as pessoas acreditam é que o inferno é passageiro. Ele existe, mas ele é um lugar de passagem. É um lugar onde os pecados vão ser purgados até a pessoa ser digna, então, de ir para o céu. Ela não foi muito legal aqui na terra, a família deve rezar e mandar rezar missa, e missa de 7º dia, de mês, de ano, de 7 anos, e vai rezando, e quanto mais rezar, mais libera esse camarada do inferno, né? Então, ele está num lugarzinho intermediado chamado purgatório, que uma vez eu vi um pregador pregando, e eu estava nesse culto, que ele foi numa casa onde tinha muito cachorro, e ele dormiu no meio das pulgas, e são palavras dele. Ele disse: irmão, se o purgatório existe, eu dormi nele. Não dá para aguentar, mas infelizmente milhões de brasileiros e pessoas pelo mundo acreditam que o inferno é um lugar de passagem. Quarta mentira que é espalhada por aí sobre o inferno é que o inferno é real. E muitas pessoas desejam ir para lá. Sabe por quê? Porque na mente delas o inferno é um lugar de curtição. É para lá que vai mesmo as pessoas que não estão nem aí com igreja, com Bíblia, com pastor, com coisa de Deus, com Deus, e eles entendem: não, vou ser castigado, mas ainda bem que o diabo, ele gosta de prazer, e o inferno vai ser assim: muita bebida, muita droga, muito sexo, muita festa, muita doideira. E aí as pessoas entendem que esse inferno é real e que elas querem ir para lá. Sabe quem que diz que quer ir para o inferno? Zeca Pagodinho. Ele disse: eu sei que no céu não vai ter cerveja mesmo, então eu quero ir direto, sem escala, para o inferno, porque eu não vivo sem cerveja. E se tiver que tomar cerveja com o diabo o resto da minha vida, é para lá que eu vou. Disse ele em rede nacional de televisão. O mesmo que canta: deixa a vida me levar, vida leva eu. Daquele jeito, né? Daquele jeito. Então, muitas outras pessoas acreditam nisso, são formadores de opinião, são artistas, né? E vai continuar contando as suas piadas lá no... Vai continuar fazendo os seus shows lá no... vai nessa. 5, quinta mentira, e essa é uma das piores. Essa é uma das piores mentiras que o diabo introduz, incute na mente das pessoas. A mentira é: o inferno é só para as pessoas más. Gente boa não vai para o inferno. Tenha dó. Que mentira, hein? Que mentira. Então, o que dizem os adeptos de Satanás? Basta ser do bem. Fulano, não se preocupa com fulano. Ele morreu, mas ele era do bem. Foi para o céu. Então, fazer altruísmo, fazer boas obras, fazer caridade, ser uma pessoa boa, não garante ninguém no céu. Certo? Então, essa filosofia, a pregação dela: não faça o mal a ninguém e você escapará do inferno. Atenção, irmãos. O nosso conceito de justiça é totalmente diferente do conceito de justiça de Deus.
O conceito de justiça de Deus é baseado nele, é baseado nos princípios que norteiam o seu caráter e os seus atributos. E a única maneira de uma pessoa escapar do inferno e entrar no céu é entendendo que a salvação é dada pelas obras de Jesus, pelo altruísmo de Jesus, pela bondade de Jesus, pelos méritos de Jesus. Não é uma questão de focar no ser humano, o foco tem que estar em Jesus. Nós chegaremos ao céu pelos méritos de Jesus Cristo. Toda bondade humana sem Jesus é trapo de imundícia. Gente boa, bem intencionada e bem educada, com toda a sua bondade, educação e intenção, vão morar no inferno eternamente, se não tiverem Jesus, o único que pode livrar de lá. Certo? Então, esse é o mais terrível, mais sutil que existe, porque, inclusive, tem muita gente dessa dentro da igreja. Viu? Tem muita gente que acha que entrando numa igreja evangélica, só por isso vai ser salva. Não, não. A salvação não passa por aí. A salvação passa por relacionamento com Jesus. Viu? Frequência em igreja evangélica ou qualquer religião não garante salvação para ninguém. Senão Deus teria dito, se enfie dentro dos templos evangélicos e vocês vão ser salvos. Foi isso que ele disse? Não. Então, cuidado com essa filosofia sutil, barata, safada e que tem enganado muita gente. A filosofia de que o inferno é só para as pessoas más. A justiça de Deus é diferente da nossa. Eu preciso correr um pouquinho, porque eu quero falar sobre as verdades sobre o inferno, que são mais importantes do que as mentiras, sim ou não? Então vamos correr para ir para a primeira. A primeira verdade sobre o inferno é que, além de real, além de existir este local, um local que Deus criou no universo, para ser a maior lata de lixo do universo e o maior lugar dos idiotas. A primeira verdade é que o inferno é a maior lata de lixo criada no universo para a habitação dos idiotas. É por isso que Jesus comparou esse lugar ao Guiena, aquele vale que eu expliquei antes para vocês. Um lugar onde o fogo nunca apaga. Um lugar... Vamos ler. Deixa eu ver onde é que está isso. 13 a 48, eu lembro os versículos. Marcos 9? Vamos ver. Marcos capítulo 9, eu acho que é isso. Ai, ai, ai. Marcos 9, 43 a 48. Olha o que diz a palavra do Senhor, Marcos 9, 43 a 48. Se a tua mão te escandalizar, são palavras de Jesus, tá? Foi Jesus que disse isso. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora.
melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser lançado no lago no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. O inferno é real, o inferno existe, e ele é esse lixo onde Deus vai queimar toda a escória baseada em rebelião, desobediência, incredulidade, murmuração, ingratidão. É por isso que 3 são os grupos dos idiotas que vão para o inferno. Primeiro, os que se opõem a Deus, os opositores de Deus serão lançados neste lugar terrível. Segundo, os que se esquecem de Deus, conforme nós lemos no começo, como um exemplo em Salmos 9:17. E o pior grupo que existe, e infelizmente esse tipo de gente está dentro das nossas igrejas também. Os que querem servir a Deus do seu jeito. Os que querem que o evangelho se adapte ao estilo de vida deles. Não é eles que têm que se adaptar ao estilo de vida do evangelho. É os que querem servir a Jesus, mas querem servir a Jesus do seu jeito. E aí, Deus tem que se curvar a essas pessoas. A ideia que eles têm de Deus é que Deus está chorando pelos cantos, buscando quem possa se arrepender e aceitar o coitadinho do seu filho que precisa ser aceitado. Essa é a ideia que eles têm de Deus. Uma ideia humana, egoísta, sem Bíblia e infelizmente tem muita gente dentro da igreja achando que isso é salvação. Então elas não nasceram de novo, não se arrependeram e não entregaram totalmente a sua vida para Jesus. É elas que governam as suas próprias vidas. E essas pessoas perderão a sua salvação, e eu já vou mostrar, se o tempo permitir, qual o problema disso. Então, para entrar no céu, só existe um jeito: tem que nascer de novo. Para entrar no céu, o céu é só para salvo. Para quem é o céu? O céu não é para religioso. O céu não é para gente que quer servir a Deus do seu jeito. O céu é para quem quer viver do jeito de Deus, do jeito de Jesus, e o jeito de Deus está na Bíblia. Imagina uma pessoa que está 30 anos dentro de uma igreja evangélica, nunca leu a Bíblia. O que essa pessoa está dizendo? Que ela quer viver do seu jeito, não o jeito de Deus. Vamos para a segunda verdade acerca do inferno. O pior dia na terra será muito melhor do que o melhor dia no inferno. Vou repetir. O pior dia, sabe aquele dia terrível que a Bíblia chama de dia mau? Aquele dia que você quer esquecer, aquele dia que seria melhor que não tivesse existido, aquele dia que você teve que sepultar a pessoa que você mais ama, aquele dia terrível de uma tragédia que mudou toda a sua história, bagunçou com a sua vida, te deixou como se você estivesse sem chão. Sabe esse dia? Esse dia será muito melhor do que o melhor dia no inferno. Para essas pessoas que dizem que o inferno é aqui. Aqui tudo passa. Por mais difícil que seja um sepultamento de um ente querido, há um consolo de alguém. Há uma nova vida, há uma nova chance. Você continua, novas experiências vêm e você encara a dor e vai vivendo. Por mais difícil que seja aqui na terra, sempre as coisas aqui passam, mas lá nunca vai passar. A dor, o sofrimento, a angústia.
Eu preciso correr. Terceira verdade sobre o inferno. O inferno é o único lugar que Deus não pode fazer nada por quem está lá. Você prestou atenção no texto que eu li no começo do culto e eu tive que abandonar o texto por causa do tempo? Você lembra quantas vezes Deus disse não? E Deus, eu estou dizendo, representado por Abraão. Abraão representa Deus aqui nessa narrativa de Jesus. Quantas vezes ele disse não? 3. Versículo 25, versículo 29, versículo 31. Pai Abraão, pelo menos a ponta do dedo. Molhar um pouquinho a minha língua. Não. Avisa, manda. Não. Ah, mas meu pai, meus irmãos estão lá. Não. Depois que entrou lá, Deus não pode fazer mais nada. Viu? Essa é a verdade eterna. Chupa universalista. Depois que for para o inferno, Deus está impossibilitado de fazer alguma coisa. Ah, pastor, mas e o texto que diz que não é impossível para Deus? Deus pode mentir? Deus pode mentir? Existe coisa impossível para Deus? É impossível que Deus minta. Eu não vou pregar sobre isso, né? Eu já preguei 5 coisas que é impossível que Deus faça. Uma delas é mudar o destino de alguém que foi para o inferno. Portanto, que Deus nos ajude, porque o dia de mudar é hoje. O dia de receber o único e suficiente Salvador o dia de se entregar para Deus Vamos ver se dá tempo de fazer um convite, depois eu volto a falar sobre isso. 4, vamos correr. Quarta verdade sobre o inferno. Se Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno. Verdade? Ele é amor e Ele não vai mandar ninguém para o inferno, porque Deus não manda ninguém para lá. As pessoas vão por si próprias, pelas suas próprias escolhas. Como diz o pastor Lucinho, você já viu um cara que estava fazendo errado e é pego pela polícia? Você já viu? Ele vai lá, fica lá naquela parede onde ele é fotografado, fica lá murcho. Por quê? Porque ele sabe que estava fazendo coisa errada, que ele sabe que vai parar no xilindró, ele sabe que ele vai ter que sofrer agora as consequências do seu erro. O inferno é isso, minha gente. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus ama todo mundo. E Ele mandou, foi Jesus para nos livrar de lá. Ele mandou, foi Jesus para nos livrar da condenação e nos dar o céu. Então Deus é amor sim, e não manda ninguém para o inferno. O inferno foi criado para os demônios, foi criado para os anjos, mas infelizmente o ser humano rejeita o presente de Deus, desobedece o evangelho de Deus, se esquece de Deus. Tem gente que só se lembra de Deus quando está em aperto, quando está em apuros, aí lembra de Deus. Número 5. Abre aí Apocalipse 20, verso 14, para você entender. Apocalipse 20, verso 14. O inferno será castigado. Essa é uma verdade bíblica, irmãos. O inferno será castigado. Olha só o que Deus vai fazer. Deus vai chamar a morte e vai chamar o inferno. São parceiros, são sócios. Viu? A morte e o inferno são sócios. Vai chamar a morte e o inferno. E nesse dia aí de Apocalipse 20:14, Deus vai castigar eles. Só que nós, os fiéis, os que recebemos Jesus Cristo como único Salvador, estaremos nesse dia cantando 1 Coríntios 15. Sabe qual é a letra do nosso cântico? Onde está
está, ó vitória, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó aguilhão, o teu poder? Aleluia, sabe por quê? Porque a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O inferno, a morte serão castigados pelo Todo-Poderoso. Mas nós que temos Jesus no coração, não temos nada a ver com isso. Nós vamos cantar o hino da vitória. Só quem vai cantar o hino da vitória. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Número 6, sexta verdade sobre o inferno. Só teve um na história do inferno que entrou lá e saiu vitorioso. Você pode engatilhar o nome dele aí? Engatilha, deixa pronto. As 5 letrinhas mais lindas do universo. O nome mais glorioso, mais fantástico, o nome que eu mais gosto de declarar. Aleluia, aleluia. Só teve um que desceu lá. Se você abrir a Bíblia e ler, não dá para fazer isso. 1 Pedro 3, 18 e 20. A Bíblia diz que Jesus, quando gritou tetelestai, está consumado, a Bíblia diz que ele morreu. Entre a morte de Jesus no Calvário e a sua ressurreição na manhã de domingo, o que Jesus fez? Jesus primeiro inaugurou o paraíso. Ele foi levar aquele homem que tinha sido um tareco a vida inteira, mas na última hora ele reconheceu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Sabe para quê? Para quebrar o queixo do orgulhoso, para quebrar o queixo do bonzão. Então quer dizer que pode ser um traste a vida inteira e no fim da vida aceita Jesus e vai para o céu? Sim, Senhor! Na justiça de Deus isso é possível. E você pode estar destinado para morrer amanhã, mas se você aceitar Jesus hoje, você escapa do inferno e você pode dar glória a Deus por isso. Aleluia! Então, meus irmãos, diz a Bíblia que ele inaugura o paraíso, e quando ele chega lá, os anjos dizem: quem é este? Quem é este? É o Rei da Glória. Com quem que ele vem? Ele vem vindo com um ex-ladrão, um ex-malfeitor, um ex-assassino, um ex-traste, mas agora vem lavado e redimido no sangue de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O céu não foi inaugurado por um religioso, o céu não foi inaugurado por um bonzinho, não, foi inaugurado por alguém que sem Jesus era um traste, mas com Jesus é um filho de Deus. A Bíblia também diz que ele vai lá e prega aos espíritos em prisão, e o texto faz uma referência àquele povo que viveu antes de Noé, e ele vai lá e prega esses espíritos, e a Bíblia diz que ele pega cativo o cativeiro e leva para o paraíso aqueles que na antiga aliança, pela fé no Messias que havia de vir, no profeta que havia de nascer, aqueles que morreram no Antigo Testamento, crendo que um dia Jesus ia vir, Jesus vai lá e prega essas pessoas e conduz eles, inclusive vai o Abraão para este lugar maravilhoso. E sabe o que ele faz? Ele faz mais uma coisa. Antes de pegar Satanás para dar uma voltinha no universo, e andar com Satanás pelado pelo universo, desfilando com ele, mostrando que ele é o Rei dos Reis e aquele que triunfa, ele disse: Satanás, pode me dar a chave. Pode me dar a chave. Tu é um miserável que nem a chave da tua casa tu vai ter. A chave vai ficar comigo. A chave da morte e do inferno estão com Jesus. Porque ele é o único que desceu lá e resolveu tudo que tinha que resolver e saiu de lá triunfante. Para que ele fez isso? Para que todo que nele crê nunca esteja lá. E se você pode, dar o melhor glória a Jesus que você já deu na vida.
Aleluia. Eu quase não tenho mais tempo, mas eu queria contar uma história. Conta a história que duas irmãs daquelas canelas de fogo estavam indo para a igreja, dando glória a Deus e aleluia, com as suas Bíblias. E de repente elas passaram na frente de uma bodega. E os bebum saíram ao encontro delas e disseram: e aí, irmãzinha? Então quer dizer que vai lá para a Bíblia, vai lá para aleluia, vai lá dar dízimo para pastor. E começaram a debochar e quá das irmãzinhas. Uma delas disse assim: olha aqui, gente, se nós estiver errada, sabe o que nós vamos perder? Nós vamos perder essa cachaçinha de vocês, essa cervejinha de vocês, essa vidinha murrinha de vocês. Agora, se nós estiver certa, vocês vão virar churrasquinho do capeta. E ele vai incomodar vocês a eternidade inteira. E as irmãzinhas saíram no manto dando glória a Deus e aleluia. E os bêbados ficaram lá sem graça. E agora, quem está certo, é nós ou é as irmãzinhas? Ai. Quem está certo, é você ou é a Bíblia? Quer um conselho? Não faça o teste. Agradeça a oportunidade de ir para o inferno e diga: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome do Senhor. Eu quero terminar. Pode se levantar. Só reforçando. Eu quero terminar dizendo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Trino Deus não quer que ninguém passe a eternidade no inferno, no lago de fogo. Não, Ele não quer. É por isso que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo. É por isso que Ele entregou Jesus. Jesus veio, se fez carne, se fez homem, nunca pecou, praticou toda a justiça, praticou toda a lei. E a maior prova de que tudo que Jesus fez foi aceito pelo Pai, é que Ele ressuscitou o terceiro dia. Agora, não sou eu que tenho que ser bom é Jesus. Não são os meus méritos, são os méritos de Jesus. Não sou eu que tenho que obedecer a lei, Ele já cumpriu a lei por mim. É a graça dEle, não é a minha bondade, não são as minhas obras, não é a minha capacidade de religiosidade, não, é Jesus na minha vida. É por Ele, para Ele, que nós seremos salvos. Portanto, creia em Jesus Cristo. Creia no Evangelho. E depois que nós cantar, e antes de orar, eu vou falar só mais 1 minuto e vou orar. Então agora nós vamos cantar, mas vamos cantar mesmo. Prepare o seu coração para a oração. Prepare o seu coração. Aleluia. Onde você vai passar a eternidade? Onde você vai passar a eternidade? Meu Deus. Aleluia. Entregue-se a Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Não vou. Pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto
junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Você pode adorar o Senhor. Estamos indo para o céu, estamos indo para o céu. Eu não vou me apegar com as coisas Nada, daqui, nada. pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor. Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Vamos cantar, Então vem. vamos cantar. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Eu preciso antes de orar, Eu estou me sentindo muito mal por não ter ido ao texto de Lucas 16 por causa do tempo. Eu me esforcei, mas eu preciso fazer isso agora. Então eu quero te pedir mais um minutinho da tua paciência. O inferno, que é real, é este lugar de sofrimento, porque as pessoas estarão vivas. Daqui a 1 trilhão de anos, as pessoas estarão vivas como estão hoje. A única diferença é que não estarão nesse corpo, nesta carne, porque essa carne, ela veio do pó e ao pó vai tornar. Mas eu preciso te dizer duas coisas ainda. A primeira está em Lucas 16, 25. Olha o que disse Abraão, aquele homem que estava no lugar eterno de tormento e perdição. Ele te disse: lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que o inferno é um lugar onde as memórias não serão apagadas. Porque Deus não vai apagar as memórias das pessoas. Porque Ele vai fazer questão que as pessoas se lembrem que Deus lhes deu a oportunidade de serem salvas. Deus vai fazer as pessoas se lembrarem de todas as oportunidades que elas tiveram de amar a Ele sobre todas as coisas e de se entregar totalmente a Ele
mas elas preferiram o seu umbigo. Elas preferiram o seu império. Elas amaram mais as suas vidas do que a vida de Jesus. O inferno é um lugar de eterna lembrança das oportunidades que tiveram de Deus e não aproveitaram. Em segundo lugar, versículo 26, a Bíblia diz que este lugar tem um abismo. O lago de fogo é um lugar que só tem porta de entrada, não tem porta de saída. De lá nunca mais ninguém vai sair. É mentira do diabo que Deus vai lá no inferno resgatar até o diabo e tirar todas as pessoas de lá e levar para o céu. É mentira. O lago de fogo só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Mas eu insisto, e por isso eu quero orar por você, porque Deus não quer que você vá para lá. Então, eu quero saber se você está disposto a entregar a sua vida a Jesus. Eu quero saber se você quer definitivamente entregar-se totalmente a Jesus. Eu quero saber se essa é a noite que o Espírito acendeu o mistério da vida no teu coração. A vida é Jesus. Fora de Jesus, tudo é ilusão. Tudo é ilusão, nada é verdadeiro. Irmãos, fora de Jesus, tudo é Matrix. Tudo é ilusão. Com Jesus, tudo é real. Tudo é permanente. Tudo é verdadeiro. E nós vamos passar num lugar completamente oposto ao inferno. Um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar para nós. Você quer ir lá? Você quer morar comigo lá? Quer morar com a igreja de Jesus lá? Você não precisa pagar nada. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa crer que Jesus é o único e suficiente Salvador. É só isso que você precisa fazer. Eu estou fazendo assim com a mão porque tem uma pessoa aqui no templo que está fazendo isso essa noite. E nós não vamos expor essa pessoa aqui publicamente, porque ela está entregando a vida dela para Jesus. É o mesmo que você pode fazer na sua casa. Ninguém precisa estar vendo você tomar essa decisão. Você pode estar sozinho nesse quarto, nessa sala, mas você pode definitivamente dizer: Senhor, eu quero o céu, e para isso eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Jesus te ama muito. E é por isso que você está aqui essa noite. Porque Jesus te ama e quer e vai te livrar da condenação eterna. Querido Pai, a minha alma salta de prazer, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra traz folga, a Tua palavra traz regozijo, a Tua palavra traz paz, a Tua palavra traz libertação, a Tua palavra é a verdade. Salva, Senhor, este homem aqui no templo esta noite. Salva as pessoas que esta noite em casa, ao vivo, estão fazendo essa decisão pelo Face, pelo YouTube, onde elas estiverem agora, Pai. Espírito Santo, encontra essas vidas e opera o maior e mais importante milagre de todos os milagres. O milagre do novo nascimento. E receba agora, pela graça de Jesus, o perdão de todos os seus pecados. E agora Ele escreve o teu nome no livro da vida. Pai, eu também sei que esta oração que eu estou fazendo hoje, 17 de setembro de 2020, vai valer também para amanhã, para domingo, para daqui um mês, enquanto o Senhor não vier buscar a igreja, enquanto as pessoas não morrerem e não forem para lá. A oportunidade de salvação. E eu quero orar pelas pessoas que vão assistir essa mensagem gravada, que elas também entendam
que tu amas tanto, que quem crer no Senhor, quem crer em Jesus Cristo, é liberto de toda condenação eterna, para ter o privilégio de morar eternamente no céu. Por isso, Pai, nossa gratidão pela Tua palavra e pela igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus. O horário está muito avançado, a lista de gente que está com a gente é muito grande, mas um beijo no coração de vocês todos. Tem gente de todo o Brasil com a gente, aqui do Rio Grande do Sul, muita gente. Deus abençoe todos vocês e os que estão aqui no templo também, em nome de Jesus. Tem ciúmes de mim. Ok, entendi.